O cansaço existencial, a fadiga emocional tem se tornado a realidade de muitas pessoas. Mediante a isso, como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer para conseguir superar esse tipo de situação? Como conseguir viver uma vida plena? Como conseguir viver uma vida que faça sentido e uma vida onde nós não sentimos essa falta tão grande, essa insatisfação crônica? Meus amados, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a passagem bíblica que se encontra em João 6:35, onde Jesus Cristo diz: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Olha, o que é que nós podemos extrair, o que é que nós podemos entender a respeito disso? É muito comum as pessoas realmente passarem a vida toda correndo atrás do vento e gastando o seu tempo, gastando os seus recursos, gastando a sua energia, gastando a verdadeira substância da sua vida, que é o seu tempo. Olha, o seu tempo, ele é o único ativo que você tem que jamais ele pode ser restituído. O tempo que se passou não volta. O tempo realmente é a verdadeira substância da sua vida. E quantas pessoas gastam tanto tempo com coisas que são infrutíferas, ou até mesmo com coisas que são efêmeras, com coisas que são temporais, com coisas que são fugazes? Verdade seja dita. A Bíblia nos ensina aqui: o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito e o caminho que conduz à perdição é um caminho largo. Mas você tem que pagar um pedágio tão alto para passar pelo caminho largo. Eu já vi gente gastar muito dinheiro, pessoas às vezes até quebrarem financeiramente por conta do pecado. E quando as pessoas não sacrificam a sua saúde, não sacrificam o seu bem-estar, não sacrificam a sua família por prazeres imediatos? Aqui nós estamos falando de o perigo que é a pessoa ter a sua vida inteira pautada em buscar coisas que são efêmeras, em correr atrás do vento. Jesus Cristo ele nos disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que é a palavra que vem da boca de Deus? O que é a palavra que vem da boca de Deus? O que é o Logos divino? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha, entenda que nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é não apenas o nosso Criador, que já é grande coisa, porque Ele te criou a partir... primeiramente, Ele criou o universo inteiro, Ele gerou o universo inteiro a partir do nada, e a substância da sua alma também é uma coisa que veio dele. A sua existência inteira, tudo aquilo que te cerca e a sua própria existência depende de Deus. E mesmo depois que você passar dessa vida para a próxima, você vai continuar sendo totalmente dependente de Deus, porque é Ele que sustenta a sua vida. Quem é que vai estar sustentando a sua eternidade? Quem é que vai estar constantemente atualizando suas potências para que elas simplesmente não se desgastem e você se torne uma pessoa tão mortal quanto é aqui nessa primeira fase da vida? Entende por que Adão e Eva morreram? É como se você arrancasse uma folha de uma árvore. A folha não vai morrer de imediato, mas ela vai estar deixando de receber a seiva, vai estar deixando de receber os nutrientes e a água de que ela precisa, e com algum tempo ela morre. Assim, o que acontece conosco? Perdemos a conexão com a fonte. Entretanto, essa conexão ela pode ser reestabelecida por Jesus Cristo. Nós fomos religados. É isso que significa também, né, o termo religião. Nossa religião é servir a Jesus Cristo. É buscar
agradar-lhe. É termos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que faz a nossa conexão direta com o Pai. E que nos deu a possibilidade de que nós tenhamos essa reconexão. Onde na nossa segunda fase da nossa vida, na nossa segunda vida, nós poderemos então voltar ao nosso estado original, que é justamente o da imortalidade. Por isso que na Bíblia está escrito: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, todos que não têm dinheiro, vinde e comprai, e comei sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei do que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Obviamente que não estamos falando de um alimento. Aqui não se está falando de um alimento corruptível, de um alimento material, mas está sim falando de um alimento espiritual. O que foi que nosso Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana quando ele disse para ela o seguinte: que se ela soubesse quem é que estava pedindo água a ela mesma pediria água e ele lhe daria água que faria com que de dentro dela brotasse fontes de água viva, que jorram para a vida eterna. A Bíblia também nos diz que Deus ele pôs a eternidade no nosso coração, de modo que nós não conseguimos encontrar satisfação em coisas que não são eternas. Então você pode, depois de tudo isso, você pode perguntar: mas Guilherme, o que eu devo fazer? Você tem que buscar a Deus. E como é que se busca a Deus? É simplesmente através de rituais religiosos, de uma oração ritual, de uma leitura devocional? Seria simplesmente através disso? Essas coisas todas elas são importantes quando elas são vistas com o seu propósito. Nós não podemos ser fundamentalistas tais como os fariseus eram. Não podemos ser fundamentalistas e fazer as coisas simplesmente por fazer, esperando que a oração sem propósito, a leitura bíblica que não é refletida, que não busca extrair um conhecimento para que ele possa ser vivido. Nós não podemos esperar que essas coisas elas nos tragam satisfação por si. Agora, veja só. A Bíblia nos diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ajudá-los nas suas necessidades. Então, a Bíblia também nos diz que Jesus Cristo diz que quando nós fazemos alguma coisa ao nosso próximo, nós estamos fazendo a Ele. O cristianismo é a religião do amor. E o que é realmente o amor? O amor é você estar sendo disposto a gastar-se por outro. É você estar disposto a fazer sacrifícios, inclusive a abdicar de suas conveniências em prol de outra pessoa. O que Jesus Cristo ele nos chama a fazer é agirmos tal como ele agiu. E como foi que Jesus Cristo agiu? Ele se entregou. Ele se entregou. Talvez você esteja se sentindo tão insatisfeito na sua vida porque a sua postura realmente está sendo uma postura egoísta. Pode ser. Já parou para pensar? As atitudes que está tomando na sua vida, todo esse esforço que está empreendendo, ele é para quê? Ele é para engrandecer-se a si mesmo? Ele é para conseguir um conforto maior para você mesmo? É para conseguir sua própria aposentadoria, para montar a minha própria aposentadoria, para construir o meu castelo? Isso é para construir algo simplesmente para você? Não busque uma coroa corruptível, mas busque a coroa incorruptível. Enquanto nós estamos falando sobre o sentido da vida, e eu tenho já dedicado alguns vídeos a esse tema, nós temos que vira e mexe está voltando essa passagem bíblica que nos foi trazida por Paulo. Temos que essa menção de Paulo.
Por isso não desfalecemos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Faça as suas coisas com dedicação, faça as suas coisas com verdadeiro amor. Com verdadeiro amor aqui, com verdadeiro amor a você mesmo? Olha, você tem que buscar refletir o caráter de Cristo, que o seu rosto brilhe com a glória do nosso Senhor. Então o que você vai fazer? Olha para essa pessoa que está vivendo contigo e pensa assim, que cuidados essa pessoa precisa? O que eu posso fazer por essa pessoa? E como que eu estarei honrando ao meu Deus através do meu comportamento para com essa pessoa? Isso eu tenho que começar a pensar mais. Tenho que começar a pensar mais no próximo. E nos lembrar que, constantemente nos lembrar que quem confere sentido também às nossas ações para com o próximo é o nosso Deus. Até porque a Bíblia nos diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É isso que é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.